Olá, boa noite, boa tarde, né? Que são 6 horas da tarde, mas em São Paulo já é noite. Mas, para quem vai assistir depois, que vai ficar gravado no meu canal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Pedro Leon e vamos falar da lua nova em Touro. Boa noite, Paloma, tudo bom? Eu não sei se falo boa noite ou boa tarde, Paloma, por causa do escuro que já está em São Paulo. Mas a gente nunca sabe quando as pessoas vão assistir também essa nossa live. Bom, vou começar porque é importante a gente falar um pouquinho dessa lua nova. Vamos para a segunda lua nova do ano, estamos encerrando hoje, né, a lua nova em Áries. Oi, Domingas, boa noite, minha professora. Será que eu vou apresentar direito, Domingas? É... Olha, fiquei até tímido, Domingas, mas vamos seguir. Vamos falar um pouquinho então da lua nova em Touro, que começa amanhã. É a segunda lunação do ano. O Touro tem uma outra, né? Uma outra pegada em relação a que a gente viu em Áries agora nesses últimos 28 dias, né? A gente entra numa lunação mais focada na materialidade, mais focada nas questões relacionadas aos valores, né? Touro é um signo que vai falar bastante de conforto, que vai falar bastante dos nossos recursos e pode falar também das coisas que a gente constrói na vida, tá bom? Obrigado, Domingas. Saudades. É, então, boa tarde, tia Silvia. É, Continuando aqui, falando um pouco, toda lua nova, então amanhã às 5 da tarde, né, no dia 16 de maio, a gente tem a lua entrando no signo de Touro. Essa lua nova dura aí até o dia 13 de junho, até o dia de Santo Antônio. Para quem acredita e gosta, eu sou super fixado nos santos, então até o dia de Santo Antônio a gente tá com essa lunação. E lembrando sempre, gente, que a lua vai fazer a sua passagem, a imagem da lua na Terra vai mudando, né? Então ela vai passar da lua nova para a lua crescente, da lua crescente para a lua cheia, da lua cheia para a lua minguante. Então a gente vai passar por esses 4 estágios mais uma vez, começando numa outra pegada, que é a pegada taurina, que é a pegada dos valores, a pegada dos recursos, a pegada da materialidade, né? Diferente de Áries, que falou muito de iniciativas nesse período que termina hoje, agora a gente fala um pouco mais das questões relacionadas à materialidade, a conforto, aos prazeres também, porque Touro também fala disso. A gente vai ter, gente, uma lua muito focada nas questões de comunicação, porque Mercúrio está junto com essa lua nova. Mercúrio traz muito deslocamento, Mercúrio traz as questões de comunicação, de movimentação, de estudar, dos saberes, tudo isso fica muito forte nesse período. A outra coisa também é uma conjunção com Urano, principalmente Urano e Mercúrio estão numa conjunção muito próxima, apesar de Urano já estar em Gêmeos, ele ainda tem uma proximidade com Mercúrio que está no finalzinho de Touro. Então essa conjunção Mercúrio-Urano vai trazer um período muito agitado, apesar de ser Touro, né? Apesar de a gente achar que Touro tem uma pseudo-lentidão, mas a gente vê aqui sim essa conjunção Mercúrio-Urano muito forte e muito importante para quem lida com transportes, com ensino, com comunicação, com tecnologia. Então, as coisas podem acelerar de uma forma bastante forte nesse período. É uma lunação, o mapa da lunação aponta para a casa 7, então essa lua nova acontece na casa 7 do mapa de amanhã. Então, o foco é nas relações, nas parcerias e nos contratos para este período, tá bom? A gente vai ter um ascendente em Escorpião, então é um momento onde as relações trazem mais profundidade, casamento, sociedade, tudo isso vai sendo mexido de uma forma mais profunda neste próximo mês. Então atenção aí para você que tem sócio, que tem sócia, que está querendo assinar um contrato, talvez seja a hora, né? Desses acordos tomarem materialidade, já que estamos falando de Touro. Então, os recados são esses, né? A gente tem um Saturno bem colocado com o meio do céu, que são os objetivos do período, ou seja, a persistência e a disciplina serão fatores indispensáveis para alcançar os objetivos aí com esse meio do céu em Leão, que é um meio do céu de reconhecimento.
né? O Urano traz a tecnologia como algo a favor desses objetivos nesse período, e o Netuno traz intuição e sensibilidade para o alcance dos objetivos nesse período também. Temos aí questões aí com Plutão, que faz uma tensão com o meio do céu. O que que é isso? São questões com poder, questões com controle, né? Com sombras que se revelam através das relações de poder. Então, esse é um ponto para a gente ficar bastante atento na nossa autoridade e na autoridade que a gente coloca no outro ou na gente mesmo, né? Então, acho que isso é um recado importante para esse período. Bom, nesse sentido, a gente vai agora falar um pouco sobre os signos e os ascendentes, né? Então, vamos começar falando, então, deste período de 16 de maio. Oi, Thaís. Vamos falar então um pouco dos signos nessa alunação do dia 16 de maio ao dia 13 de abril. Então, temos aí, vamos falar um pouquinho de Áries, gente. Áries, momento de planejamento financeiro. Áries, momento de foco nos valores, né? A gente tem um bom aspecto de Marte com Vênus no céu. Isso traz bom para acordos financeiros, bom para estruturar relações que materializem em valores. Então tá bem favorável nesse sentido aí, com disciplina, com estrutura, mas com um foco muito interessante nas relações que construam valor em geral, tá bom? O próprio signo de Touro, né, estamos ainda no mês dos taurinos, então parabéns para quem eu não falei ainda, quem está assistindo essa live, felicidade, saúde e sorte, que eu sempre desejo aos taurinos, às taurinas, taurines. É um mês também muito interessante para autoexposição, para valorizar a individualidade e a autonomia. Então, taurino e taurina, valorize esse lugar da sua autoexpressão mesmo, né? De se colocar de uma forma individual e potente nesse mês, tá? Gêmeos e ascendente em Gêmeos é um momento onde as resoluções de coisas que estavam meio guardadas, segredos vêm à tona, Gêmeos, ascendente em Gêmeos, um lugar muito emocional com essa influência da Lua sobre Mercúrio, vem à tona, né? Todas as questões aí ligadas à espiritualidade, para quem tem uma relação com o espiritual, ou mesmo para as relações, para quem faz o seu acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, é muito importante olhar para isso nesse período aí até o dia 13 de junho, tá? Então, Gêmeos, ascendente em Gêmeos, focar um pouco nessa parte da espiritualidade, focar um pouco nessa parte das coisas que estão escondidas, dos medos, talvez seja um período de enfrentamento de medos aí, Gêmeos, ascendente em Gêmeos, tá? Focar no seu poder pessoal, no seu poder de transformação e acreditar nele, e acreditar no poder da mente também, né? Que a mente tem um poder muito grande aí, geminianas, geminianos e geminianes. Câncer. Câncer tem algumas coisas muito interessantes, é um mês mais sociável para cancerianos e ascendente em Câncer, é um mês onde os projetos tomam uma velocidade interessante e importante, comunique seus projetos, estude, aprenda, isso está muito favorável, o uso da tecnologia para lidar com grupos está muito favorável, só um pouco de cuidado com os altos e baixos nas relações aí, Câncer e ascendente em Câncer. Boa noite, Marcos! Então a gente vai ter o Câncer e ascendente em Câncer muito focado aí nessas questões de grupo. E tem uma questão, cancerianas e cancerianos, tô até de branco hoje, que é a cor da Lua, porque é a Lua nova e é sexta-feira, Vênus vai transitar pelo seu signo esse mês. Então, além dos cancerianos que vão ter um momento mais sociável, um momento mais afável, a gente olhar onde a gente tem Câncer no nosso mapa astral esse mês é super importante, que é um lugar de sorte. Vênus fica bem em Câncer, então ela traz um pouco mais de favorabilidade para as relações e até para recursos, né? De repente você que tem um Câncer numa casa material, pode ser muito bom para os recursos nesse período aí do mês, principalmente aí do mês dessa segunda quinzena de maio até a primeira quinzena de junho. Eu tô voltando para abril, eu não sei porquê. Leão e ascendente em Leão. Leão e ascendente em Leão, foco na carreira, na exposição, nas responsabilidades, na vida profissional, comunicar, aprender, falar das suas competências é super importante. O lugar também de se apresentar e mostrar a sua criatividade, Leão e ascendente em Leão, principalmente com figuras de autoridade e na vida profissional. Virgem e ascendente em Virgem. Marcos tá aí? Virgem,
Foco para quem se relaciona com o internacional, para quem está estudando, para quem está fazendo uma pós-graduação, para quem faz faculdade, os estudos estão favoráveis, estão em evidência, podem ter os altos e baixos, então assim, vamos tomar atenção às questões as questões mais emocionais na relação com os saberes e com as relações internacionais, tá? Tem um poder de influência muito grande esse mês aí para os virginianos e para os geminianos, principalmente para ampliação de horizontes, para quem lida com outras culturas, para quem é professor, virgem, ascendente em virgem, e para quem tá ligado à religiosidade, também é um mês onde vocês estão com muito poder de influência. Aproveitem isso daí, virgem, ascendente em virgem. Libra e ascendente em Libra. Foco aí nas resoluções de problemas. Sabe aquela dívida, Libra e ascendente em Libra, que você estava protelando? Chegou a hora de resolver e você vai resolver. Sabe aquela história, com aquela discussão com o relacionamento que você estava protelando para resolver? É um mês para entrar num acordo bacana. Então, os nossos dividendos estão favoráveis, Libra e ascendente em Libra. Vamos aproveitar nesse sentido. Oi, Nath, boa noite. Vamos aproveitar Libra e ascendente em Libra para falar um pouco, para resolver as pendengas aí, principalmente dividendos, coisas financeiras ficam muito favoráveis neste período. Até herança, viu, Libra, ascendente Libra, que está esperando a sua herança, pode ser um mês positivo. Escorpião, ascendente Escorpião. Oi, Nath. Gente, Escorpião e ascendente Escorpião realmente é um mês interessantíssimo para quem quer casar, para quem está buscando um relacionamento, para quem está buscando uma nova parceria, uma nova sociedade comercial. É a hora, aquele contrato que você estava esperando, Escorpião, ascendente Escorpião, chegou a hora. Se comunique, se coloque e exerça o seu poder de influência e de intuição para essas relações, que será muito favorável. Virgem, ascendente... Oi, Virgem. Sagitário e ascendente Sagitário. Foco total na organização da rotina, do dia a dia e da saúde. Então, aquele esporte que eu queria começar e não comecei, essa é a hora, Sagitário e ascendente Sagitário. O cuidado com a saúde, com a dieta, com as pessoas que convivem comigo, principalmente no ambiente de trabalho, para quem tem o seu trabalho fixo aí, é um mês muito favorável para estabelecer boas relações. Capricórnio e ascendente Capricórnio. Aqui nesse mês o foco são os seus prazeres, né? A relação com os filhos também, para quem tá aí Capricórnio, ascendente Capricórnio e tem filhos, é um momento de replanejamento da vida dos filhos e muito provavelmente também obrigado, Domingas, obrigado pela presença, de Capricórnio, ascendente Capricórnio, no planejamento da relação com os filhos e até mesmo dos prazeres e dos romances. Será que não está na hora de olhar para uma viagem um pouco mais longa, aproveitar um pouco mais o período com o namoro, com o romance? Capricórnio, ascendente Capricórnio, esse é o foco. Aquário, ascendente em Aquário. Aqui, gente, a gente tem um momento foco para família e para imóveis, tá? Aquário, ascendente Aquário, com muitas mudanças, muitos deslocamentos. Obrigado você, Marcos, obrigado pela presença. Esse é um mês aí, esse próximo mês aí, muito focado com questões de imóveis, tá? Comunicação familiar, a vida familiar fica em evidência para Aquário, ascendente em Aquário. Use a criatividade nas relações familiares. Peixes e ascendente em Peixes. Gente, Peixes e ascendente em Peixes, o foco aqui claramente é a comunicação e os saberes, os estudos, a relação com os irmãos. Tudo isso fica muito focado. O planejamento financeiro também pede atenção. Peixes e ascendente em Peixes. Natália fez uns 2 olhinhos aí de atenção. Gente, é tempo de touro, de lua em touro, lua nova em touro. Vamos focar no nosso conforto, vamos focar na nossa materialidade e nos nossos valores que a gente quer construir e botar eles na prática e na materialização desses nossos valores nesse mês. Tá bom? Que seja um mês confortável, agradável e que a gente consiga chegar aí na lua nova em Gêmeos em junho com bastante realização. Tá legal? Um grande beijo, obrigado pela audiência de vocês e querendo saber mais sobre o seu mapa, querendo saber mais sobre astrologia, agende uma sessão comigo que a gente aprofunda bem mais. Um beijo, uma boa semana e um bom mês, uma boa alunação de touro para nós.